família, começamos mais um Festa Sem Frescura! E a convidada de hoje, ela é uma decoradora que faz festas maravilhosas, ela é cenógrafa, ela também é arquiteta e ela é mentora, gente. Olha esse currículo, seja bem-vinda, Fabi Moura! Você gostou disso aqui, né, Fá? Não, tô muito feliz de estar aqui. Detalhe, ela é virginiana das doidas, eu já tô com medo que a caneta Bic tá sem tampa aqui. Mas beleza. Mas antes de começar essa entrevista maravilhosa, vou apresentar pra vocês nosso patrocinador Luna Import, que decorou o nosso estúdio maravilhosamente bem. E conta aí, Biel. Gente, a Lune vai participar de uma feira que se chama Celebra Show. Ela é a fusão da Abicasa Natal e Festas com a Expo Parques e Festas. Ela vai ocorrer agora do dia 31/5 ao dia 3/6. A maior feira de celebração da América Latina. Segura esse rojão, hein? Bora lá, então, começar essa entrevista linda? Pera, não começou não. Ó, eu sei que tem muita gente que vê a gente aí no YouTube, mas não comenta, não se inscreve, a gente vai puxar a orelha de vocês. Compartilha, gente. Se vocês gostam do conteúdo, compartilha, que isso fortalece o nosso canal aí pra aparecer pra mais pessoas. E ativa o sininho, porque toda hora aí tem conteúdo novo, né? Obrigada de nada. Vamos lá. Fabi. Hello, obrigada. Bem-vinda! Você Quando eu falar gente, vocês desativam aí o áudio. Eu quero saber primeiro, né, o primeiro assunto aqui do podcast, é isso a aí. tua história desde o nascimento até onde você chegou. Quando que você pensou em trabalhar com decoração? Eu vi que você é arquiteta, provavelmente vai ter alguma história sobre como ter caído na decoração de festa, né? Então conta pra gente tua trajetória aí. Nasceu em São Paulo, lararirarará. Nasci aqui em São Paulo. Puxa, gente, a gente tem 3 horas? Se o estúdio não expulsar a gente, tem né? Vou tentar, né? Vamos dar um resumão. Um resumão pro povo. Mas sou de São Paulo, nasci aqui em São Paulo. Tive uma vida estável, sabe? Morei sempre no mesmo apartamento. Sou a mais nova de 3 irmãos. Eu tenho 3 irmãos mais velhos. Caramba. Eu sou a caçulinha, a menininha, a mimadinha. A mimadinha, né? A caçulinha é sempre a mimadinha. Maravilhosa. A mandoninha. E tive uma infância feliz, muito criativa. Eu sempre estive em contato com coisas artísticas. Sempre gostou. Sempre. Mas que tipo de coisa artística, assim? Tudo que você pode imaginar. Então, assim, desde tudo que tem a ver com artes plásticas, pintura. Eu fazia pintura de aquarela, fazia escultura, aulas, né? Fazia aula, escultura. Desde pequenininha, assim. Desenho, desde pequenininha. Isso é uma coisa muito da minha mãe, devo à minha mãe. Foi uma coisa muito... Você sabe que eu nem sei o quanto, tipo, ela me incentivava ou eu pedia e ela ia atrás. Sim. Até é uma coisa então, pra eu perguntar. Aqui é sempre um insight. A gente fala isso aqui, as pessoas começam, nossa, cara, é por causa disso. É tipo uma terapia aqui também. Eu imagino. Sim. Eu imagino autoconhecimento. Você vai lembrando, porque você vai visitando o passado, aí você vai abrindo umas caixinhas que estavam fechadas. Com certeza. Total. Não, e eu sempre tive essa clareza, assim, que veio muito da minha mãe, mas nunca, qual que veio primeiro, o ovo ou a galinha, assim. Sim. Mas enfim, sempre estive em contato com isso. E outras formas de arte, dança, amo dançar, sempre amei dançar. Então, já a gente vai fazer uma dancinha, brincadeira. Por favor, por que não? TikTok. Então vamos, por gente, favor, não é o mínimo. Eu sou uma negação. Melhor ainda. Eu você pra um lado, ele pro outro, sabe? Melhor ainda, só mais uma razão pra gente fazer isso. Eu adoro dançar. Aliás, é uma das minhas maiores paixões, para além da decoração, é dançar. O maior hobby, tudo. Isso vocês não sabiam de Fabi Moura. Então, gosto muito, muito. E teatro, tudo que tinha a ver com arte, assim. E aí, gente, foi muito doido. Recentemente eu achei um trabalho de escola que era tipo, você tinha que fazer um livrinho. Você fazia livrinhos, ilustrar, não sei o quê. Aí no final tinha biografia. Eu devia ter 8 anos. E no final tinha biografia, tinha que estar. Precisava ter trazido, né? Porque assim, contava lá a minha história do meu ponto de vista de 8 anos. E no final tava assim, quero ser decoradora. Juro por Deus, escrito com as minhas mãos. Você fez o planejamento mental ali, você profetizou um negócio. E você nem lembrava disso, agora que você pegou o livro. Eu não lembrava disso exatamente, mas que eu tenho uma memória clara de que arquiteta é algo que eu sempre falei. Gente, eu não sei da onde. Você vê como tem umas coisas que é da alma, assim, que você já nasceu com algum propósito ali. Porque arquiteta desde sempre.
a gente vê anos 80, 90, minha infância, né? Então, a gente recebia muito folder de prédios no carro. Não sei se vocês lembram disso. No com trânsito. certeza. Não, só nós, amiga. Eu recebo até hoje folder de prédio. Eu recebi ontem um. Mas era mais que mais comum, assim. Eu guardava, eu tinha uma pastinha, sabe? Eu fazia plantas. Eu gostava de arquitetura, não Você sei da desenhava onde. na mão, assim, tudo. Desenhava e tal. Não tinha The Sims nessa época. Não. Era aquela reguinha, pá. E era, com 8 anos era tosco, né? Assim, sem nenhuma noção de nada, né? Mas era assim, eu gostava realmente real, assim. Então tinha essa clareza de que a arquitetura... E eu falava, vou fazer arquitetura com especialização em decoração. Eu tenho essa coisa desde sempre. E olha que mais louco ainda... Quando mais pra frente eu fiquei na dúvida do que fazer de formação, teve um único momento que eu questionei a arquitetura, na verdade, com dúvida entre duas coisas. Artes plásticas, que tem tudo a ver com plástico. Sim. E publicidade. E agora eu tô indo pra uma área de comunicação, né? No final você fez tudo o que você queria. Você fez um tudão De formas diferentes, ela foi Exato. fazendo. Gente, olha que agregando coisa. pro seu trabalho de hoje. Total. Então, assim, tem alguma coisa. Eu vim com um propósito e eu estive alinhada com o meu propósito. Certeza. Assim, Eu sabe? sempre falo isso. A gente, às vezes, vai para um caminho, vai para o outro, mas a gente sempre sabe, a gente sempre volta na raiz daquilo que a gente planejou. Sim. Inconscientemente. Exato. entendeu? da Inclusive, essência, você é né? cenógrafa, então você utiliza o que você aprendeu na arquitetura Exato. nas suas festas. Exato. E isso foi um caminho muito natural, tá? Porque não é assim, eu acordei um dia, vou ser cenógrafa. Não foi assim, né? Bom, acho que a gente vai entrar nesse sim, mérito. Aqui, vai e volta e vai. É assim mesmo. Mas é natural. No caminho que você for contando, vai chegar. Sim, Essa parte exato, vai chegar. exato. Mas falando um pouco da minha trajetória, é isso, assim. Estive envolvida... Eu, por conta do meu pai e dos meus irmãos, eu sempre estive envolvida com esportes. Então, eu sou uma pessoa do esporte. Adoro jogar vôlei, adoro jogar outras coisas, enfim. Então, sempre fui muito ativa. Mas eu acho que é sempre um lado muito artístico apurado, assim, sabe? Muito certinha, sempre fui a nerdinha, sabe? Fui a nerdinha do colégio. Virginiana, ser certinha, tem que ser preto no branco. Mas sempre entendeu? fui. E eu falo, né? Eu sou virginiana, sou ligada com astrologia, gosto, adoro. Adoro. E aí eu sou virginiana de signo e pisciana de ascendente, sou peixes. Então eu sou, gente, eu sou escarrada virgem com peixes. Porque eu tenho tudo da virginiana metódica, chata, organizada, crítica, autocrítica, não sei, tudo metódico. Eu falei já, né? Tudo certinho. Metódica de novo. Só para Metódica ao quadrado. Adoro. E eu sou sonhadora, sou holística, sou dramática, sabe? Virginiano é, né? Dramático. Não, mas agora eu tô falando até das coisas do peixes, assim. Tá, que peixe peixes é tudo, é criativo, né? Então, eu sou bem a combinação das duas coisas, assim. E foi, minha vida tem uma linha bem tradicional, assim, né? Uma infância feliz, estudando, nerdinha no colégio, ia bem. Assim que eu me formei, entrei na faculdade. E aí acho que a gente vai começar a falar, já emendar sobre a trajetória profissional. Sim. Já emendamos? Bora lá. Então, Você bora. escolheu graduação arquitetura. Arquitetura, como eu falei, a única vez que eu tive uma duvidazinha, são duas coisas que hoje eu percebo que eu uso, né? Assim, de uma certa forma ou de outra. Até pelo Instagram, a gente acaba tendo que aprender sobre marketing digital. Sim. Né? Então, publicidade, marketing, tá tudo ali, assim, tá tudo ali. E aí fui fazer arquitetura, né? Gostei muito de ter feito, foi uma faculdade puxada pra caramba. Mas era uma faculdade, isso é uma coisa legal de falar, era uma faculdade muito técnica. Eu fiz Mackenzie aqui em São Paulo, muito técnica, muito projeto. E tem uma coisa dentro da faculdade de arquitetura que tem quase que um preconceito com a decoração. Da faculdade para a decoração, é isso que você quis assim, dizer. em relação até as aulas, o corpo diretivo, assim, é uma coisa que não é, o foco deles não é. A gente, por exemplo, para vocês terem ideia, eu tava muito ansiosa, desde que eu entrei na faculdade, para os semestres que tinham paisagismo e design de interiores. Tá. Mais decor, né? E foi assim, sabe, superficial. Jura? Nossa, eu ia ter um fifão de montar a casa e não poder decorar dentro, assim. Só ver de fora. Nossa, foi sei lá, assim. escala, né? Assim, projeto. Passou muito, assim, muito por cima.
Foi até uma frustração pra mim, assim. Imagino. Então tem uma coisa muito tem um enfoque muito social, o que é maravilhoso, é claro, né? Mas tinha eu lembro de uma frase de um professor que é assim, pô, tem gente precisando de casa e vocês vão escolher a cor da almofada? Então tinha esse olhar pejorativo pra decoração. Tipo, como uma coisa caramba. fútil. Eu acho que é uma coisa assim. Eu tô me formando em designer de interiores. Eu amo decoração. Não, gente, pelo amor de Deus, mas pera, vou explicar como eu desmistifiquei toda essa baboseira que entrou na minha orelha. Que é isso, gente? Não tem nada a ver com as calças, peraí. Pode falar palavrão? Pode. Aqui, Gente, no Festa Sem Frescura. Aqui é sem frescura. ó. então tá bom. Vocês acham que é cafezinho? Pode ser. Cara, Gabriel, menor de idade. Ou não, né? É cafezinho. Cafezinho. Como Eu você desmistificou já isso? fazia terapia na época. Sou muito defensora da bandeira. Façam terapia. Também. Façam terapia. Todo mundo, gente. Todo mundo. Todo mundo é necessário. Todo mundo. Necessário. Não, você também concorda. Não, concordo. porque eu vocês também falaram, vocês enfatizaram tanto que eu fiquei quieto. Mas eu concordo. Terapia é vida, gente. Terapia é psicóloga. Me Faz tempo senti que eu não vou aí, né? Mas eu vou Me senti voltar. encurralado. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Você faz terapia, Gabriel? Maravilhoso. Bom, e aí a minha terapeuta, na época, ela é artista plástica também. Ela dava arte, Legal. ela fazia arte terapia, mas eu fazia com ela o processo terapêutico mesmo. E quando eu tive que levar isso pra terapia. Olha como as coisas entram, Nossa, né? você Assim, vê. olha que perigo quando você escuta umas coisas assim. Fica Eu tive no que levar, inconsciente, eu gente. tive que levar pra terapia, porque eu falei, como é que eu vou trabalhar com isso? Né? Sou fútil, sou... Nesse momento, e aí eu já tô falando há 15 anos atrás, sei lá mais, que eu entendi que a arte, ela tem uma importância fundamental nas nossas vidas. A arte e a beleza. Sim. E é nesse momento que eu me agarrei nisso. Eu falei, gente, a arte cura. Pega qualquer filme de histórias trágicas, desgracentas, como é que as pessoas se curam? Ou é o esporte, ou é a arte. É isso mesmo. É a música, é a dança, é a escrita, a leitura, a pintura. Sim. Gente, a arte é tudo. Aliás, eu falei isso muito na pandemia, né? Na pandemia, a gente viveu a base de serviços essenciais, certo? Com certeza. Era só o que a gente podia consumir. O que foi a pandemia? Um puta saco! Uma loucura, Foi um mesmo. hospício, um manicômio. E aí você ficava em casa, né? Aquela coisa. O que você ia fazer? Era um saco. O que é a vida só com serviços essenciais? Um puta saco! Um saco. É. Um saco. O que faz diferença? Pense em momentos inesquecíveis da sua vida. É um show, é uma festa, é uma viagem, Sim. sabe? Então, tudo envolve a arte. São coisas mais subjetivas que tocam a sua alma. Né? Eu assisto programas de transformação de arquitetura, você deve gostar também. Adoro. Eu choro. Irmãos à obra. Eu me emociono. Aquela que é mãe e filha também, que coisa casa toda. Tem maravilhosa. vários, né? Nossa, eu como amo. tem Discovery Home and Health é É maravilhoso. só isso, né? Quando eu ligo esse só programa, isso. adoro. Pô, eu Você choro. chora vendo as transformações. Gente, eu sou dessas. Foda, né? Eu sou Tá no dessas. sangue mesmo, Bela. Eu sou dessas. Eu já chorei real, assim. Ficou lindo, mudou a vida dessas pessoas. Porque muda. Sim. Porque muda. Sim, muda mesmo. Não, a e no energia, programa- o amor. E, cara, quando você tem amor pelo seu lar também, quando você. Pelo seu lar, pela sua decoração, qualidade de vida, pelo né? seu sonho. Realizar uma festa também é realizar um sonho. Oxi. Imagina você olhar aquilo e falar, cara, e aí você vê a mãe chorando. Aquilo não tem preço. Nossa, né, cara? aquilo é de arrepiar. é a hora que fica tudo pra trás. Todo o estresse fica Nervoso, tudo. tudo que passou, né? Ali vale é a o pena. presente do decorador, É né? muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Aí você, inclusive, emociona junto. Muitas vezes emociona junto. É muito Você legal. chora no programa, ali você abraça. Fui eu que fiz, né? Fui eu que fiz. É. Mas então, voltando, assim. Então, na faculdade, foi quando eu tive essa percepção. Primeiro, não pode trabalhar com isso, é uma coisa fútil, não sei o quê. E depois eu ressignifiquei. Eu falei, opa, não. Isso é muito importante quanto todas as outras coisas, né? E aí, fui a fundo realmente trabalhar com o que eu gostaria. Na época, eu estagiava como design de interiores também. Era um interiores mais comercial, então a gente fazia escritórios e tudo mais. Mas não estava realizada. Certo. Me formei dentro desse estágio, efetivei, fiquei 6 meses. Falei, mas não é isso. E foi bom porque foi cedo.
Sim. Foi cedo que eu tive esse insight. E aí, até pra vocês terem ideia do quanto eu amo dança, eu cheguei a cogitar a transição de carreira. Falei, vou pros Estados Unidos dançar, quero ser uma dançarina J-Lo, assim. Jura? Você chegou a esse ponto de cogitar, trabalhar? Cogitar. Mas... Cogitei, fiquei um mês lá. Exatamente. Não, nem fui, só cogitei, né? Passou e bateu, já foi. Só cogitei quando eu percebi que não, né, minha querida? Tipo, com 23 anos... Pois eu ser maravilhosa. Não, 23 anos você é velha pra começar. Jura? Pra Você tem que ter uns começar. 16, você já tá no... Pra você começar uma carreira de dançarina, você tá velha. Nossa. Dançarina tipo modelo, filho. É isso. Já tá aposentada. Tem que começar lá atrás, né? Você tem que ter já... Vem com isso. E aí, quando eu percebi que eu tava viajando, né? Acorda pra realidade. Eu conto essa história porque ela realmente foi marcante, assim. Eu tava num consultório médico. Na verdade, assim, né? Nesse período eu falei, não, tenho que viajar porque eu me formei, não tem nada que me prende aqui. E eu entrei numa noite que eu tinha viajar, porque eu nunca tinha viajado, assim, tipo intercâmbio. E eu falava, e eu não queria ir. Então, eu entrei numa noite que eu deveria e eu não queria. Olha a piração, Deus. assim, né? Doida. Era o signo ascendente em conflito, Isso, assim, né? é tipo isso. E aí, eu tava nesse momento, assim, sem muito saber o que fazer. E eu tava num consultório médico, tinha uma revista, porque na época era revista, né? Sim, sei bem. A gente tava no consultório, tinha uma revista de casamentos. Comecei a folhear, tinha uma reportagem sobre decoradores de festas. E aí, eu notei que muitos eram arquiteto de formação. Aí eu... Falou, é aqui que eu me achei. Por que não falei isso aqui? Um detalhe da minha pessoa, eu sempre fui festeira. Olha lá, olha lá a gaveta vindo, a gaveta Sempre do fui site. festeira. Então, desde quando eu era pequenininha, quando tinha decoração de isopor, né? Sei, Sabe aquela que cortar, coisa, exatamente. Papel de bala, né? Tudo que a gente já sabe, o bolo de coco no alumínio. Delícia. Já amava. Delícia. Amava o bolo gelado. Já amava. E aí depois eu promovia festa todo aniversário. Não é que era festão, mas eu fazia algum rolê. A família, assim, ou sua? Pra família e amigos. Tá. Pra mim, Tá. meus aniversários. Você que promovia, tinha você que escolheu o festa. tema. Entendi. Tá, Tinha já era festa. ligada, já. Não, já era tinha ligada. festa. Não, Nossa, por isso que cara, eu tinha que ter eu contado falo. isso antes, né? Porque é por isso que o insight é tão grande. Não é só porque eu era arquiteta, porque eu era uma festeira na minha vida pessoal. E sou arquiteta de formação. E aí... Casou, você a falou, eu gosto de fazer informação cruzou. festa. Com certeza. Exatamente. Eu dei festa, assim, principalmente na faculdade. Aí eu comecei... Olha só como são as coisas. Olha os insights. Eu tô adorando essa Olha os cerveja que insights. ela tá abrindo. Teve uma época que eu comecei a fazer festa temática. Olha só. Ah, é? Tipo o que? Baile de máscaras, essas coisas? Te conto. Foi a partir dos 18 eu fiz festa fantasia, começou assim, aquela clássica. Beleza. 19 a gente fez a festa, era eu e uma amiga minha, eu tava fazendo 19, ela 21, a gente fez dentro de um buffet infantil e todo mundo tinha que ir, tipo, como se fosse uma criança. Ai, Legal. ai, Nossa, fazia adorei, vários eu adoro temas. essas Que legal. Aí, isso foi de 19, de 20 anos, foi o ano 70, 21 foi baile de máscaras. Ah, o baile de máscaras Clássico aí. da decoração. Foi baile de máscaras. 22 foi Havaí. 23 foi Halloween. Tudo com tema. Tudo com tema. E que legal. Que demais. E o 24, que foi a última temática que eu fiz, foi anos E 80. eu ia falar, você parou no 25, porque você tem 25, né, Entendeu? amiga? Aí foi Aí, a ano última passado, festa que você... Ah, eu Você não não ia é parar passado. mais, cara. Eu adoro isso. Eu faço todo ano uma festa de Halloween. Cada ano vai ficando maior, É a festa assim. dele. Eu faço em casa, mas eu transformo o ambiente, Coloca, assim, não tipo, parece cadáver minha no casa. banheiro, assim, Jura? ó. Sou apaixonado. Mentira, né, gente? Pelo amor de Não, Deus. é um cadáver Vai bater falso. o ML lá daqui Eu a fiz pouco. um cadáver com umas garrafas PET. Mentira, Enrolei até parecer um corpo. Aí gente. enrolei com um saco preto. Colocou umas velas. Aí eu coloquei uma peruca loira, né? O pessoal falou, nossa, você matou a Xuxa? Assim, E a gente atravessou ela. Enfim, tá. Você fazia aí essas festas temáticas. E aí eu fazia esses aniversários. Tipo, sabe aquela coisa no começo do ano? A festa Fabi, a festa Fabi. Então, assim, eu era esta pessoa. Tá. E aí, contando essa história, voltando, eu tava lá. Vi que a maioria era arquiteto de formação. E aí clicou. Falei, puta É merda, isso. gente. Vou juntar o que eu gosto com o que eu me formei. É pra isso que eu vim ao mundo. Assim, do nada, naquela hora já você... Você abriu a isso. revista e falou, pá, me encontrei. Que coisa, caraca. Foi assim, e foi certeiro. E você não teve dúvida, assim, tipo, Não tive não dúvida. pensou em, será que vou largar o Qual foi o certo pro próximo passo incerto? depois E aí, que o você próximo falou? passo, eu falei, vou procurar um emprego na área de eventos. Vou trabalhar com decoração de festas. Tá.
Eu não tinha nenhuma experiência para começar do nada. Sim. Né? E aí, a mãe de uma grande amiga minha tinha, na época, uma empresa de decoração, de eventos. Era mais adulto. Tá. Era só adulto, quer dizer, era casamentos e corporativo. Tá. Muito focado na parte floral. E ela tava precisando de uma arquiteta, deu match Olha. e fui trabalhar lá. E foi uma escola, né? Porque daí você entende o universo, você entende os certeza. fornecedores, você entende tudo. E era uma empresa familiar pequena, então, de uma certa forma, eu entrei para ser arquiteta, mas eu entrei em contato com todas as frentes de um processo de atendimento. Sim. Eu participava do atendimento inicial até a execução. Entendi. Então, assim, foi literalmente uma escola, foi onde eu aprendi a fazer festa, né? Que legal. E ao mesmo tempo foi onde eu aprendi que amo, quero, é isso que eu quero pra minha vida, mas é foda. É osso, sabe? Tipo, é punk. É um final de semana. Relação. É É no relação, final é de mão na semana, né? massa, entendeu? Foi lá que eu aprendi. E foi por isso que eu resolvi sair, porque eu falei, bom, se é pra ter esse tipo de privações na minha vida, que seja para mim Pra você mesma, com certeza. né? Com certeza. E com o domínio também da minha agenda, porque querendo ou não, se você trabalhar numa empresa, você tá à mercê da agenda da empresa, do que entrar Sim. de eventos. Então, eu fazendo com o meu nome, eu poderia ter esse domínio. Se eu tenho um casamento do meu melhor amigo num final de semana, eu vou- travo na agenda, Sim. por exemplo. Você ficou quanto né? tempo nessa empresa trabalhando? Foi pouco tempo, foi um ano e meio. Tá. Um ano e meio. Aí você adquiriu as experiências pra você abrir a tua. Exato, e aí resolvi sair. E é isso que eu sempre falo, né? Eu nunca tive uma pretensão de empreender, apesar de hoje, em retrospecto, perceber que eu sou muito mente empreendedora. Uhum. Eu acho que eu nem sabia direito o que é isso. A minha intenção era, quero fazer isso do meu jeito, Tá. Tá. sabe? Mas então, você teve medo de sair e falar, meu, será que eu vou sozinha? Ou você falou, não, foda-se, vou e vai dar tudo certo. cara, engraçado, eu não lembro de ter medo, não. Eu não lembro de ter medo, não. Tinha certeza do que você queria. Tinha. E na época, o Kids, não tinha nada do Não que existia, existe. gente. Ah, Era um negócio nada. pronto. Peraí que eu aquilo tinha essa dúvida. Você fazia casamento, né? Fiz muito casamento. E aí você saiu e falou, eu vou abrir do Kids? Não. Eu saí, vou falar. Eu saí e pensei, vou fazer eventos. Mesma coisa, eventos corporativos e casamentos. Mas o que eu ia contar é isso. Tava começando bem engatinhando um Kids. Tá. Entendi, Tinha alguns peguei. nomes que a gente conhece já. Tava engatinhando. Era aquela coisa provençal ainda, Sim. aquela moda lá. Sim. E aí Foi a você primeira tinha moda, né, da... a internet, você tinha... Porque não tinha Instagram. Era Não tinha Facebook, Pinterest. Era... Né? Você tinha internet, você tinha revista. Você não tinha locadoras, como temos hoje. Sim. Milhares, não tinha nenhuma. Então, você tinha que comprar as coisas. E era assim, Ceasa 25 de março. E no máximo comprar alguma coisa na internet. Então, era muito E mais olhe escasso. lá, E né? olhe lá. Nessa época não tinha fundo no Mercado Pois Livre, é. gente. As coisas Então, demoravam. Nem a Amazon. Exatamente. Então, tava começando a engatinhar. E eu olhava para aquilo e gostava muito, me interessava. Nossa, olha que lindo esses eventos. Quando eu via algum evento infantil, porque, como eu falei, tinha assim, você contava no dedo, 6 decoradores, 8 decoradores. Mas quando eu via esses trabalhos, eu gostava muito. Então, eu não saí... Pra vocês terem ideia, uma informação que vocês com certeza não sabem. Eu abri a Fabiana Moura Projetos e eu abri a Buquê Boutique. Era uma empresa de buquês de noivas. Vocês lembram de uma... Não sei se vocês vão lembrar, de uma moda que foi buquê de broches. Eu não sei nem o que é broches. Respeita o ano do meu nascimento. Você tem, homem de Deus. É uma flor? Broche, Não, broche. broche de... Sei o que é um broche. O que você pensou? Eu pensei que era uma flor, tipo buquê de tulipa, buquê de broches. O que é broches? Eu ainda pensei, nossa, eu conheço de flor, eu não conheço essa tal de broche. Eu não conheço essa broche. Esse vai pro ar, muito bom. Enfim, tá. Broche Mas eu da não sua conheço avó. a moda desse buquê de broche. Porque durou no 3 segundo. dias. A moda de uma semana. Porque é muito sazonal. Essas coisas são muito vai e vem, Tá. né? Mas assim que eu saí daquela empresa, eu vi esse buquê. Ele era montado com broches, muitas vezes broches, imitando flores, Tá. Sim. né?
E aí eu comecei a fazer... Gente, eu mandei buquê pra Angola, ok? Nossa. Mentira. Acre. Vocês acham que Acre não existe? Acre existe. Mandei buquê pra lá. Mandei buquê pra lá. Arrasou. Então, teve uma febre. Inclusive, demorou mais pra chegar no Acre do que na Angola. né? Foi o casamento da mulher. Enfim. E aí, então eu levei no começo muito em paralelo. Inclusive, no começo, era minha maior fonte de renda vinha dos buquês. E eu mesma fazia, confeccionava com a mão. Tal. Caramba. E é um negócio que depois de um tempo eu falava, questionável. Será que... Questionável. Mas olha lá, o artesanal voltando. Totalmente. A parte plástica, né? De artes Totalmente. plásticas. 100%. E aí, eu toquei no começo em paralelo. E quando eu saí pra ter a minha empresa de eventos, eu falei, bom, vou fazer o que aparecer e tal, né? Eu tinha formação em casamento, eu sabia fazer casamento. Mas o Kids, ele é mais aventurável por natureza. Sim, Ainda mais com numa época tema, onde... hein? Não tinha também grandes desafios, sei lá, vamos colocar dessa forma. E aí, gente, eu tenho 6 sobrinhos. Uau. Fala, meu portfólio. Entendeu? Com certeza. Na época eram 2, não eram 6. Mas veio o aniversário de um deles, eu falei pra minha cunhada, deixa eu fazer a festinha. E foi assim. A primeira festa foi dele. Foi aniversário do meu sobrinho, Thiago, que hoje vai Você fazer lembra o tema? 14. 14. 14. Nossa. Hoje ele vai fazer 14 anos. Era aniversário de 2 anos. Fazendinha. 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 Clássico. E sabe o tema que foi do meu outro sobrinho, que é um tema que saiu, gente, na época tinha muito. O quê? Era Navy, assim, era Baby Navy, né, que a gente chamava, ou ursinho marinheiro, ursinhos marinheiros, Eu assim. lembro dessa moda, lembro. Nossa, Eu lembro das fitinhas que fazia personalizado, náutica. 3 pontadas, náutica, de Gente, mas não é gorgulhão. lindo esse tema. acho- até hoje. Vamos voltar com aconteceu esse É tema. verdade. Amo esse Mas tema. é que nem o marrom poá rosa, lembra? Isso aí, eu vejo esse tecido. Mas esse dá um pouco de enjoo. Mas já esse é dá, o assim. único que, assim, eu enjoei. O restante, ó, pra mim, é clássico. Eu usaria super Eu também, no ursinho aniversário de um náutico. filho meu náutico. Um ursinho marinheiro. Usaria fácil. É muito Sumiu, tem extinção. O dia que Extinção. safari e circos sair de moda, eu vou chorar, porque eu amo esse Também. tema. Eu também. Eu amo. Eu também. E era um que podia ter ficado nessa linha, né? Com Mas enfim, certeza. foi o E segundo era o tema quê? que eu quis. Dois arranjo buquê bolinha, aquele arco de... Conta. Os dois não tinham flores, assim. Mas gente, era o que dava, vocês não estão entendendo. Um cupcake com um cavalinho modelado. Um cupcake com um cavalinho modelado era o must. Era. O supra-sumo, você imagina? É aquela foto do destaque da festa, isso! né? Não é? Você tá essa época é a época das mesas de Provençal branca. A gente tá falando acho dali, que né? eu acho que é Tá. meio isso. Que os display eram de MDF, ainda não tinha porcelana. Isso. Tá. mesmo. Que o segundo passo foi a porcelana, né? Assim. Isso. Nossa. É que a gente viu tanto que a gente tem trauma, né? Gente, nessa festa do meu sobrinho de fazendinha, eu tive uma ideia muito legal e muito insana. Era uma cortina de pipoca. Eu costurei. Mentira, Fabi. Uma por uma. Uma por uma, assim, ó. Eu era muito dessa, Nylon? gente. Com nylon não. Oh, meu Deus, como é que é o nome daquela fita? Da fita Gorgulhão, não. cetim? Não. Tá louco? Passou. Não, acho que é nylon. Você tá falando fita de costura? De pesca. É nylon. Nylon. Pelo amor de Deus, isso Tem vocês cortam, né? Uma pessoa não saber que era nylon. Puta que Você pariu. meteu uma cortina no nylon de pipoca na mão. Na mão. Eu fazia 12 muita... horas, né, amiga? Tem muita coisa que eu fazia. Muita coisa. E é muito bacana isso, porque isso te dá um puta background. Sim, com certeza. Né? E os personalizados também fazia na época? Eu não sei nem se tinha, né? Personalizado Não na tinha. época, né? Não Mas era um tinha. tubete? Não, nem era ainda tubete. Tubete. Era, né? Tubete. Ó. Tubete começou que- a Quer dizer que eu tô crescer. velha, gente. Vinha nessa... Tinha, sabe o quê? Aquela latinha. Latinha mint de balinha clássica. Esse não aguentei. Ah, e as Valda, né? Isso tinha. Tá. Isso Exato. nessa linha de personalizado Era é o que tinha. pequenininha, Tubete e a latinha. Eu Você lembro que colocava os topper furador, né? Isso, Fita colocava. banana. Puta que pariu. Decoradora raiz, gente. pior que Então, é mesmo. essas aí foram as 2 primeiras festas que você fez pro teu portfólio. Exato, do Kids, né? Tá. E foi muito assim, foi autodidata total. Gente, porque além de tudo, nem cursos tinham. E você buscou referência aonde pra fazer sistemas internet, revista? Revista e internet. Revista e internet. Não tinha Pinterest, não tinha Instagram. Era revista e internet. Você comprava a revista, né? Olha que Festa, coisa.
Festa Infantil, não era o nome da revista? Tinha algumas, né? Assim, Sim. tinha algumas. Eu tenho guardadas, inclusive, porque virou relíquia, Com né? certeza. É, tipo pasta de cartão de papel lá. De carta que você Exato, ganha de só dos carta, namorados, tipo né? isso. Não, e assim, eu comecei a sair nas revistas. Nossa, Que comecei a sair nas demais. revistas. Era um must, porque Foi era ali o teu boom, assim, que você começou a ganhar notoriedade? Não. Eu acho que na minha trajetória eu enxergo alguns marcos. Tá. Pode ser que foi um deles. Sempre Nossa, na pra- revista, pô? Algumas É. viradas de degraus, assim, Sim. importantes, provavelmente sim. Começou Com a construir certeza. uma autoridade porque saía na revista. Isso, na época que você tinha o site, você punha lá na Sim. mídia, lá, você saía na sim. mídia, não sei o quê. Então era assim. E então eu fui levando muito em paralelo. A Buquê Boutique, com as festas adultas, eu fazia alguns casos. Casamento é muito mais difícil você chegar. Do nada, oi, tudo bem? Eu faço casamento. Que é uma responsa É. do casamento. Não que festa não seja, mas casamento... Mas é que casamento, A galera- tecnicamente, é um só, né? É. A festa você tem... Amém, esperamos. E a pessoa deposita tudo naquele sim. momento, Sonho da vida né? inteira. Com certeza. Então, era um mercado mais difícil de você chegar, oi, prazer, entendeu? Sim. Então, o Kids, ele foi muito importante porque ele me abriu. E ele Esse tava caminho, começando, e ele tava né? começando. Lindo. Então, assim, gente, tudo é ônus e bônus, né? Porque hoje, se você também quer começar, você tem uma estrutura que não havia naquela época, você percebe? Só que é Com um mercado certeza. mais saturado do que aquela época. Hoje que você tinha... quer começar, você consegue alugar fácil, não precisa investir Tem nas curso, suas tem, você aluga peças. tudo. Põe uma hashtag, Tem você já pega a ideia da curso. festa. Agora, só que Curso. também, todavia, igual você falou, que tem de concorrente nesse mercado agora, né? Pra Entendeu? você tem que ser muito fora da caixa pra você E se estourar. capacitar, né, gente? Tem que se capacitar. Não dá pra chegar só se aventurando, assim. Inclusive, não falei de um detalhe importante da trajetória, que é quando eu saí da empresa, qual que foi a primeira coisa que eu fui fazer? A primeira, curso de empreendedorismo no Sebrae. Empretec? Ah, nem sei se chamava assim na... fiz. É. É só louca que faz esses cursos, Não, sabe? e olha que gente? engraçado, hoje em dia, você não fez um curso de decoração, porque não tinha decorador. não tinha. Inclusive, você dá mentoria, né? Você quer falar um pouco do teu curso quero aqui? muito. Pode falar. Com certeza. Com certeza. Mas fazendo esse gancho, né? Capacitem-se. Importante, né? É muito importante. Não tem como você chegar num mercado e conquistar um espaço sem conhecimento, gente. E aí, quando eu falo em conhecimento, eu não tô falando só em expertise, não. Porque você ter uma empresa, abrir uma empresa de decoração é uma empresa. Sim. Você está empreendendo. Você sabe o que é empreender? Você sabe empreender? Você sabe ter uma empresa? Gente, é complexo, né? Especificação, nota fiscal, é tudo isso, gestão, gente. tudo. Contabilidade. Inclusive, até uma coisa que eu trouxe na última palestra que eu fiz, né? Eu criei, até para organizar minhas ideias, porque eu tô nesse momento de me enxergar como mentora mesmo, né? Como professora e compartilhar o meu conteúdo, que é a minha intenção esse ano. Para organizar essas ideias, eu fiz uma tríplice, assim, que me ajudou a enxergar. Porque o profissional completo, ele tá bem no meio dessa tríplice, que é expertise. Então, sim, para decoradora é criatividade, é técnica, harmonia, cor, expertise. Aí você tem business, ou negócio, gestão, marketing, vendas, né? Posicionamento, pós-venda, posicionamento estratégico, precificação, financeiro, tudo, contabilidade, business. E você tem o empreendedor, o indivíduo. Porque daí a gente entra em esferas de inteligência emocional, hábitos saudáveis, performance. Porque se você não tem tudo isso, não adianta nada. Na hora do Exatamente. pânico, amor, você vai pro Exatamente. buraco. Nada e morrer na praia. Exatamente. Então, eu tô começando a desenvolver alguns produtos. A mentoria, por exemplo, por hora, ela mexe mais no expertise e posicionamento estratégico, que são dois fatores que eu acredito que são... Quando as pessoas vêm até mim, elas buscam se diferenciar. Isso que eu sinto a maior dor, né? E é isso que elas enxergam em mim. Então, eu tô apostando nos dois pilares que, para mim, hoje são os mais importantes. Que é você ter uma criatividade fora da caixa, uma criatividade expandida, uma criatividade que te coloca, te diferencia, né? Literalmente, te destaca. O que tem hoje aí no mercado. E posicionamento. Porque eu vejo muito profissional bom, tem noção de cor, de harmonia, o trabalho tá lindo.
mas aí não se posiciona direito. Aí você estagna, porque você não chega no cliente que tem um high ticket, né, que tem um poder aquisitivo maior, e portanto, porque eu consegui expandir muito a minha criatividade a partir do momento que eu atingi um público que poderia investir. Sim. Nas ideias. Com certeza. Né? Com certeza. Então, é toda uma trama, né? É toda uma trama. Eu comecei pelo começo. Eu falo, eu tive que começar de algum lugar. Vamos começar do começo. Então, eu resolvi apostar na mentoria em grupo, a priori, online. A gente acabou de terminar a primeira turma, que foi em março. Legal. Vou começar a semana que vem, a de abril. Foi uma experiência muito, muito bacana. Assim, eu tô amando, porque aí é um outro universo, percebe? Sim. É um outro negócio. Né? Até agora eu me capacitei como decoradora, agora eu tenho que me capacitar como mentora. Então aí compra curso, aí estuda, aí vai, aí faz tal. Então eu tô amando. E a ideia é isso, é contribuir para um mercado mais profissional. Sim. Porque o problema do Kids, ao meu ver, é que como ele nasce de um lugar mais simples, eu fiz a festa do meu sobrinho, fiz a festa do meu filho, é sempre desse começo. Sempre vem desse lugar, então as pessoas se aventuram muito. Só que se você se aventurar sem levar o negócio a sério, que é sério e não é pouco, se perde, esvaira. Você vai quebrar, você vai sumir. Exato. E aí, o que você faz? Você prejudica o mercado, né? Então, é um mercado, ainda no meu ponto de vista, um pouco amador. E ele tá precisando se profissionalizar. Então, é importante nós, como profissionais qualificados e consolidados no mercado, compartilhar esse conhecimento, né? Eu já tenho essa demanda já faz um tempo, as pessoas me pediam curso e tal, e eu sentia que não era hora porque eu estava, assim, sentia que ainda tinha como crescer enquanto artista. Né? Que foi o que me motivou durante muito tempo. E claro, não tô parando de fazer festa, portanto eu continuo nesse caminho. Mas agora eu me abri para isso e tô muito empolgada, assim, porque realmente é uma nova fase da Fabi Moura Projetos, sabe? Sim. E eu acho que o mercado precisa, realmente. Assim, eu vejo muitos cursos de como fazer, como aquilo, mas e a precificação? E a gestão? Isso. E o negócio? E o humano? Inteligência emocional, que você falou. Pra mim, isso devia estar na escola, gente. Hoje em dia, juro, deveria vir do ensino médio pra frente. Educação financeira, Educação financeira. Dinheiro. Na nossa época era Word, as crianças tinham que estar aprendendo a mexer no Canva, sei lá. Assim, Total. Tem muita coisa, né, curricular que a gente tinha que vir lá dos primórdios, mudou o tempo, né? Parece que não mudou. Inteligência emocional é importante em todos os aspectos da vida. Com certeza, pra qualquer área, entendeu? E falta. E você tá abrindo cursos todo mês, você abre uma mentoria nova? De mentoria, sim, por hora então, é isso. Já sabem, pessoal, de abril já tá fechada agora. Fechada. Maio, como tá? Maio a turma tá até a metade. Olha aí, gente, galera. Agora é a hora, hein? É a hora. Já chama a Fabi, a gente vai deixar o Instagram dela fixado lá no YouTube. Corram lá, chama ela e vai fazer a tua mentoria. Todo mundo aqui precisa sempre estudar e se profissionalizar, né? Gaguejou aqui, e eu preciso ir pra aula de português também. Fai, me conta. O que te inspirou essas ideias fora da caixa? Ou quem te inspirou? Cara, é engraçada essa pergunta porque tem momentos da sua trajetória, né? E pessoas que inspiram em determinados momentos. E eu acho que eu vou responder essa pergunta mais por uma linha conceitual. Tá. E que é uma coisa que, inclusive, eu trago muito na mentoria, né? Porque a pergunta é em relação a pensar fora da caixa. Então, o que me inspira são outros universos. Então, quando eu vou pesquisar uma festa, referências para uma festa, nunca é procurando festas. Não é um hashtag o tema da festa. Entendeu? Nunca. Então, as minhas inspirações são o universo de arquitetura, textura, totalmente coisas. Ilustração, legal, cenografias, vitrinismo, adoro vitrinismo, tem ideias fantásticas, interiores, quartos de criança e bebê, adoro. São muito lojas inspiradores, também. Lojas, né, confeitarias, tudo que permeia um pouco o design de interiores, né, mas paisagens deslumbrantes, assim, do mundo, né, então, o que me inspira hoje muito é buscar referências em outros universos. Isso trouxe o meu trabalho para um outro patamar. Isso, assim, não tenha dúvida. E puxando esse guincho, qual guincho foi o guincho do gancho? Puxando esse guincho do gancho, qual foi a festa que te posicionou, assim? Aquela que
Nossa, essa é a Fabi Moura. Nossa, que festa linda. Quem é ela? É. Eu quero fazer meu orçamento. Teve. Qual que você lembra? Qual que é essa festa? Assim, como eu falei antes, eu acho que teve alguns pontos marcos, né, na trajetória. Mas teve uma que me pôs no mapa, que não tem como negar, que foi a festa da Luli, filha da Mica Rocha. A festa de 1 aninho dela. Isso foi em 2019. Eu vi essa O projeto festa. se chamava Sweet One, que é tipo doce primeiro aninho, né? Certo. Ela me pôs no mapa essa festa. Porque eu acho que foi um grande match ali. Inclusive, um match até de sorte. Sabe aquela coisa? Esse momento, sabe? Você estava no lugar certo na hora certa? Sim. Então, assim, trabalhar com ela, que é uma mulher... Super influente. Não, e ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa, ela é pura luz. Então, trabalhar com ela num tema que ele foi executado até então de uma forma que não tinha... foi diferente na época, gente, porque depois... Mas sabe o que eu senti? Só te atropelando, como sempre. Que você absorveu totalmente a essência da Mica e da filha dela. Assim, foi muito louco. Foi exatamente, foi o jeitinho dela, você conseguiu transmitir naquilo. Foi. É isso que eu vi. Porque eu sigo a Mica, sou mó fã, aliás, Mica, vem gravar com a gente. Enfim. Eu acho que você esqueceu até de falar disso, né? Quem te inspira são seus próprios clientes. Super. Foi muito, a carinha dela foi um mundo, assim, muito diferente. Ninguém nunca tinha visto, assim. Foi uma festa, sabe, ela teve essa áurea, assim, uma coisa que não dá pra explicar. Deu match com o cenário, deu match. Foi um negócio afetivo, foi um negócio diferente, assim. Deu, pra vocês terem ideia, na minha história do Instagram, foi o momento que eu tive mais visualizações até hoje. Quanto no deu, Stories. você lembra? No Stories, foram 12 mil visualizações. Tá. Né? Não é muito, não é um valor alto, depende do tamanho da... cara. Depende do tamanho da conta, né? Exatamente, que a conta não tinha o que eu tinha hoje. Então, assim, e nunca mais bateu esse número. Nunca mais. O Stories é mais difícil, né? De bater Stories views, cara, né? pra você entregar um Stories hoje. Então, eu lembro que teve... Essa festa foi uma festa que marcou, não tenha dúvida. Ela me pôs no mapa, assim. Maravilhosa. Certo. Mas, olha que coisa importante de ser dita. Eu comecei em 2012. Essa festa foi em 2019. Percebe? Olha o caminho que você percorreu antes. Percebe? Se não tivesse e sabe uma coisa? Até queria comentar. Uma das coisas, nos trechos que eu vi de vocês de podcast que eu gostei muito, foi um trecho da Andréa Guimarães falando exatamente isso. Achei fantástico ela pontuar. Ela fala, gente, vocês têm pressa. Não se comparem com alguém que tá há 12 anos na tua frente, 20 anos. No caso, eu acho que é 25 anos. 26 anos agora, Viva o né? processo, gente. Entendeu? Tem que ter persistência, né? Nada vem fácil. Não é da noite pro dia, assim. O que eu acho importante, assim, o termômetro que você tem que ter é... Estou evoluindo? Um ano foi melhor do que o outro? Né? Fiz festas melhores? Precifiquei melhor? Isso sim é um termômetro. Agora, bombar não vai ser da noite pro dia. Com certeza. Não vai. Fazer uma festa hoje, bombar amanhã, minha gente. Exato. A gente tem que colher. Esquece. Plantar e Esquece. colher. Você Mas só bomba assim, você é filho de alguém que é pouquinho, famoso, né? Demora um pouquinho, mas Então, por vai. exemplo, durante esse processo, teve um outro marco, que foi, essa história é até legal de ser contada, que é com a Constance. Eu comecei a fazer editoriais de mesa aposta com a Constance Zan, no site da Constance Zan. Um bruta marco pra mim, foi um bruta marco. Eu queria contar essa história, sabe, porque ela é muito inspiracional. Eu anunciava no blog dela na parte de babies, eu nunca nem tinha a conhecido. E aí um dia ela tinha um terceiro blog que era assim, mais receber em casa e tudo mais. Então tinha muito essa coisa da mesa aposta. E aí eu tava vendo um outro post, de também era uma mulher fazendo uma mesa aposta bonita, tal, em outro lugar, e me veio esse insight, eu falei, e se a gente fizesse mesas apostas sazonais, de Natal, de Páscoa, Dia das Mães, nananã? E se eu fizesse essa proposta pra ela, pro site, pro blog, né, da Constance? Cara, eu mandei um e-mail. Falei, gente, tô com uma ideia, queria falar com a Constance, como eu posso fazer? Eu falo, vocês me passam um contato, um e-mail. Ah, Fabiana, a gente pode marcar uma reunião. Caramba. Aí a gente marcou uma reunião. Primeiro assim, quando ela chegou, já tem já tem aquela ela coisa. Veio na assim, primeira reunião já assim, já. Já tem aquela coisa. E assim, eu já tinha conquistado, já estava tão feliz de estar ali, de ser ouvida, sabe? Dela considerar a sua Isso. ideia, né? Então assim, eu já tava pronta para, Fabi, que legal, mas não. Sabe, eu tava pronta. Já fui pronta para isso. E aí eu contei toda a história, ela olhou pra mim e falou assim, demais, adorei, quando a gente pode começar? Você tremeu, eu ia tremer. Você não se preparou pra isso? Eu ia dar um beijo. Assim, por que eu gosto dessa história? Muitas vezes o gap que a gente está do nosso sonho
ou de uma conquista, é você ir lá tentar. Às vezes a gente tem medo de tentar. É isso, é sobre isso. É sobre isso que eu tô trazendo aqui. Tipo, era só ir lá tentar. E não significa que também você vai tentar e vai dar certo, né? Eu já tive outras ideias com outras pessoas e que tomei um não, tá tudo bem. Mas e daí? O não, é o famoso não, você já tem. Então... Eu tenho medo também disso. Porque muita você gente se tem. auto-sabota com medo da pessoa falar não. Exatamente. Exato. As pessoas falam, nem vou tentar porque vai ser não. Vai ser- Exatamente. Exato. Então eu gosto muito dessa história porque eu acho que é uma história de incentivar você a... Cara, você já tentou? Você tem essa ideia? Você tentou falar com essa pessoa? Você tentou ver se dá certo, sabe? Às vezes é só isso que tá te distanciando daquilo, sabe? Com certeza. Arrasou. Ô, Fá, e alguém da sua família já foi contra? Você está no ramo da decoração. Contra não, Mas também... Mas- Você é louca, vai sair da Não. arquitetura pra... não, isso não. Mas o que eu senti durante algum tempo é tipo, vai lá. Meio tipo, vai lá daqui a pouco ela vai voltar, vai lá acabou. brincar, Dar certo, brincar de é. casinha. Não levaram a sério Não a sua levaram a decisão. Entendi. Isso eu senti. E hoje tá de parabéns. Lógico que levam, né? Porque viram onde eu consegui chegar e tal. Mas eu acho que é isso, um pouco um descrédito, né? E também uma falta de conhecimento do mercado. Sim, E saber sim. se era uma coisa realmente Era real, muito novo, assim. não é que você tava falando que você vai virar É. decoradora agora, que o pessoal já tem uma notoriedade que Já decorador sabe o que pode é. ganhar muito Isso. dinheiro, né? Naquela Exato. época, não. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Eu tive, assim, sempre tive um incentivo. Nunca tive ninguém que me barrou, assim. Mas eu sentia um tipo... legal. Vai lá, vai Um lá. pouco caso, assim, é pouco né? caso, total. Qual que é o tema mais pedido? Você tem um que você fala, putz, já fiz um monte de vezes, a galera sempre... Eu postei A marca esses dias, dela. né? O que Não você... é? Eu acho que é um jardim. Jardim. É o jardim. É a cara Jardim já ela fala isso, encantado. ele já imagina. Aquele jardim delicado. Jardim, Com as jardim. flores. Até postei fiz uma sequência, não sei se vocês viram de stories, É. porque justamente pra mostrar como dá pra você pegar no mesmo tema e fazer Variar. de diversas Vi. maneiras, assim. É o que você mais gosta, jardim? Acho que não, porque... Já Depois- fez tanto. Não. não dá pra dizer que eu não gosto, né? Assim, quando envolve muita flor, não tem como não ficar maravilhoso, Sim. né? É que eu acho que eu já cheguei nesse ponto de tipo, tá, Já cimentei o jardim de casa, não quero ver grama na minha frente. Acho que eu cansei um pouquinho. Mas eu ainda gosto de fazer. Agora... Esse é bom, ó. Adoro aquela pergunta próxima. Vai falando. Ele que, Não, porque ele que é bomba. eu não sei se... porque se é o... Você estava me perguntando, ainda posso falar sobre Pode. temas que eu... Sim. Conversada, que é normal. Então, acho que sobre temas que pedem muito, jardim com certeza, e super-heróis eu sinto que é um tema muito. Pedido? Safari. Ai, os básicos, né, gente? Circo, confeitaria. Você faz mais, assim, temas lúdicos, né? Você não faz tanto Então. tema de personagem, Então, né? mas Digo assim. até aí onde eu ia tocar, assim. Eu não tenho não faço, não existe, né? Mas eu acho que como o meu estilo é muito fazer algo, o lúdico, o diferentão, Certo. né? O comercial, por natureza, não é o Sim. diferentão. É o normal, é o comercial. Em contrapartida, gente, é um fato que tem uma hora que as mães começam a pedir, porque você não tem como fugir, ela não tem como fugir. Né? Então, o primeiro e o segundo aninho é sempre o tema, sempre falo pras mães, aproveita pra fazer o que você quer. Não mete um comercial aqui, não, entendeu? Aproveita, Depois... porque depois você não vai ter como fugir. Então, também tem uma coisa que as minhas clientes, que elas já confiam tanto nessa minha capacidade de inovar, que mesmo quando precisa ser um comercial, porque é o que o filho tá pedindo, elas também vêm porque elas sabem que eu vou dar um jeito de criar um negócio diferentão dentro do comercial, sabe? Certo. Agora, se você falar o que brilha os meus olhos, é tema diferentex, sabe? É um tema, assim, totalmente fora da caixa. E isso é legal também pontuar, falo isso na mentoria. Porque, às vezes vem da cliente, o tema diferentão, mas é raro. Isso é um papel da decoradora. Se você quer cavar um portfólio de festas mais diferentex, está nas suas mãos. Porque você tem que fazer um processo investigativo com a cliente, entender realmente... aí eu até explico na didática mesmo, você tem as perguntas certas que você vai fazer. Porque às vezes, gente, ela só vem com um tema mais comum porque ela não respira isso todos os dias. Exatamente. Ela não sabe quais são as possibilidades, quem sabe é você.
Cabe a você sugerir, mostrar, encaminhar ela para aquele lado, né? Então, por exemplo, um dos jardins, olha que interessante essa história. Era uma cliente que ela pediu jardim. Ok, aí eu vou lá pensar no jardim, né? Como eu vou fazer um 15º jardim diferente? Aí eu fui a fundo. Mas e aí? Não sei o que. Perguntou, não sei o que. Aí ela falou assim, tem uma coisa com girafa, né? Assim, a gente desde colocou a girafa no porta da maternidade. Sempre teve uma conexão com girafa. Mas nada a ver, né, Fabi? Falei, não. Super a ver. Como nada a ver? Olha essa imagem aqui. E aí a importância de você ter repertório. Sim. Olha essa imagem aqui, que era uma ilustração de uma girafinha, coisa mais fofa, com flores, não sei o que, não sei o que. Ela, ai, jura, Fabi? E aí ela brilha os olhos. Sim. Porque ela nem pensou que isso era uma possibilidade. Isso pegou uma lembrança emocional dela, né? Lembrou lá pra Conexões maternidade. afetivas. Isso. Cabe a você. Isso é muito importante. Então, o tema que me brilha os olhos é sempre quando a gente tem uma oportunidade de viajar, assim, de pensar fora da Pirar. caixa. Eu tive uma cliente, essa veio da cliente, né? Musa maravilhosa. Fauna e flora brasileira era o tema. Brasileiro Que medo. ainda, mais Eu difícil. ia ter medo. Foi maravilhoso. Você vai que Eu vai. fiz um cenário meio a meio, era como se fosse Que metade legal. submerso Demais. na água. Que legal. Um dos projetos mais diferentes do meu portfólio, disparado. Então, esses são os que, assim, porque é muito desafiador, né? Exatamente. E é justamente esse que você, nem se você quiser pesquisar referência de festa, não tem. Não tem. Festa de fauna e flora brasileira. Foda, hein? Onde você vai achar Foda. isso? Não tem. Então, acho que são esses que mais me encantam. E a Certo. festa que você não gosta? Aquela que você A fala... decoração, assim, ó. Não gosto de fazer. Não gosto do tema, não gosto de fazer. Cor, você fala, Ai, comercial, a maioria, né? foda, né? O comercial. Comercial. O que será que eles estudam pra colocar essas cores Ai, nos nem desenhos? fala, Será que deve gente. ter um estudo por Mas trás, né? dá pra maquiar um comercial, né? Sempre. Vamos usar paleta mais fechada. Sempre. né? Eu sempre vou pra esse lugar. Sempre. Tá. Sempre investigo se há uma oportunidade de uma releitura ali. Porque às vezes a mãe é aquele, não, eu quero É. comercial nessa cor. Mas eu acho que quando a mãe é muito assim, ela nem. Isso que a gente estava falando, ela nem chega até o meu trabalho. Olha a importância de como é ter um posicionamento claro, uma assinatura, né? Sim. Porque já chega pra mim, quem sabe que eu Que vou dar um. confia Sim. no seu trabalho. Exato. E que é um trabalho de criar coisas diferentes, Sim. entendeu? Fora da Então, caixa. acho que os projetos que mais me dão bode é quando falou Elsa. Patrulha Canina. Teletubbies. Não, nem hoje em dia nem. Se bem que o Teletubbies Teletubbies, voltou, porra. não, mas voltou o Teletubbies. Bananas de pijama é o auge hoje em dia também. Vai, ó, banana de pijama aqui, ó. É o B1 e o B2 aqui. Seu palhaço. Vocês podiam vir um dia de bananas de pijama? Vamos. Adorei. Ó, é a cor aqui, ó, de bananas de pijama. Olha, Fabi. Quando eu estiver, eu vou pôr @ Fabi. Eu vou parecer uma banana amassada de pijama, né? E eu bananão. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Fá, e teve algum comentário que já te fizeram que, sei lá, te feriu ou te, sei lá, te desanimou na sua carreira, alguma coisa assim? Sei lá, haters, invejosos. Concorrentes. Concorrentes. Eu sempre falo, porque haters, muito felizmente, não cheguei nesse ponto. Será que eu tô precisando ser mais famosa? Amém. Não, Imagina. Eu acho que haters tem que ser muito polêmica, né? Isso, Né? eu acho que isso Seja também, de né? Eu tô boa, ali mostrando coisas tranquilinha. bonitas, não tem A paz muito do Senhor, por modo Buda, gente. Incenso! Com entendeu? certeza. Se aparecer uma... Sabe uma coisa curiosa? Isso quê? eu acho curioso. Quando você, eu até parei de fazer isso. Você faz um stories com uma enquete, tipo, ai, gente, querem ver isso aqui, isso aqui. Aí você põe sim e A minha não. cara. E a pessoa vem... Não. Eu vou falar isso. Não, gente, Não, juro. Não é isso. É assim, pra pessoa perder o tempo dela pra sentar o dedo no não, ela tem que ser muito mal amada, velho. Não é possível. Sabe se me contando off, então. Semana passada ela trabalha comigo. Eu quero Enfim. muito saber. Porque eu acho bizarro. Eu parei, eu começo a colocar assim, sim, com certeza. Eu coloco, entendeu? dá um Se ódio. fudeu. Se você, tipo, o que você vai clicar você não agora? quer sair daqui, Tati. Ela sabe que você vai ver. Pra quê, gente? E eu acho isso, então tem uma cosita, né? Quando a pessoa vai lá e Sim. não, tem uma É cosita. isso, querendo ou não, por mais que a gente tá propenso a receber ou não, Você isso fez magoa, porque se a enquete, pessoa mas- te segue, ela gosta do seu trabalho, né? Entendeu? Aí você fala, tá bom, então, né? Tu vai pra lá, É, por causa vai pra da lá. brincadeira, assim. Eu acho muito engraçado. É isso, Mas né? assim, Tem- haters, não, assim, não tenho, nunca tive essa
Agora, o que acontece é muito do fala-fala de mercado, né? Isso é normal ainda mais no nosso entre segmento. fornecedores. E eu sempre falei para os meus fornecedores. Eles começam, Fabi, fulana, ciclana, lá. Eu sou dessas. Eu sou dessas. Não quero saber, não quero ouvir, não quero... Porque você fica alimentando um negócio que não é legal, Sim. né? E também assim, é o seguinte, tá? Também não tô dizendo, nossa, eu sou Madre Teresa, não é isso. Porque eventualmente você fala, eventualmente você escuta, é normal. Mas de modo geral, eu tento, começou, fulana falou isso de você, eu falei... Pegar um café já vem, né? Não me conta, não quero saber. Porque é o que você falou, pega real, não é legal, gente. Sim. Não é legal, né? Não, e eu acho que no nosso meio a gente tem o mais neutra possível, gente. Porque, né, o nosso mercado é pequeno. Exato. Aí começa esses negócios, tem que ficar, Exato, né? Senão você começa a criar picuinha, não tem nenhum interesse em criar inimigos, absolutamente nenhum, entendeu? Pra quê? Né? Então tá, minha próxima pergunta é a seguinte. Eu quero saber se você tem um tema inusitado, uma coisa que eu sei que você tem aí o da fauna brasileira, né, e da flora, e você tem algum outro tema muito inusitado, muito diferente que você fez, que tá aí no teu portfólio, que você lembra e fala, cara, esse tema foi muito fora da caixa, foi muito diferente. Tem alguns, né, porque inclusive a minha assinatura é fazer esses temas, né, muito fora da caixa. O Fauna e Flora com certeza é um deles, com certeza top 3, eu diria, assim, de diferentão, mas alguns que eu puxo na memória, assim, a Padaria do Leão foi um tema muito... A Padaria do Leão. Eu acho que eu vi. Era um leão, baby. Não era um leãozinho, baby? Um negócio assim. Isso, e era uma padaria. Era um projeto que a gente fez uma E o leão era o padeiro? Era o padeiro. Uma bakery mesmo. Um leãozinho. É padeiro. Assando um Nossa, eu sou mó fã, né, Fá? Por favor, Você né? viu? Eu sei todas que você fez. Por favor, na verdade. Nossa, que palhaça. Não é porque eu tô aqui no podcast, não. Eu sabia todas, gente. Então, a Padaria do Leão, e eles, tá vendo? Ele surge desse processo, né? A cliente falou, ele gosta muito de pão. E de um leão. Uma padaria. O leão chegou, como chegou o leão? A gente começou a ir para o lance da padaria, você começa a pesquisar, se você não se policiar, você chega num resultado mais adulto. Sim. E aí é um recurso muito legal, é sempre pôr um bichinho. O bichinho sempre infantiliza o Com rolê. certeza. E aí, quando a gente falou sobre essa possibilidade de colocar um bichinho, ela falou, puxa, ele gosta muito de leão. Sim. E é muito doido, né? A criança, a gente acha que não, assim, eles têm uma personalidade do momento zero já, eles têm personalidade, entendeu? Não dá pra explicar. Eu falei, mas por que ele gosta de leão? Não sei. A gente contratou o leão de personagem, ele grudou no leão do início ao fim. Ele foi na tirolesa com o leão, sabe? Assim, tipo, coitado desse personagem. Entendeu? Então, assim, e aí a gente uniu o leão com a padaria. Teve um outro tema que foi, o nome da criança era Olivia, os pais queriam homenageá-la a fazer o Jardim das Oliveiras. Ai, que lindo. Mas quando a gente começou a pesquisar, começou a surgir imagens muito lindas de vilas italianas. Pensei nisso. Quando você falou isso, já me deu esse insight. E eu sou fascinada por Itália. Já fui, não, mas adoraria. Adoraria. Tá no meu radar. Então, e eles super endossaram. A gente fez uma vila italiana Ai, que lindo. maravilhosa. Esse é um dos meus... Que maravilhoso. Eu amo esse projeto. Então, vila italiana, nunca tinha visto também. Também não, imagina, ainda mais infantil, né? Você conseguiu... Você segue pro adulto, né? Quando você pensa nisso. Demais. E tem um outro que eu gostaria de citar, porque é muito legal a história dele também. É assim, a minha cliente chegou e falou assim, Fabi, meu filho gosta de Mickey, Toy Story, dinossauros, Masha, acho que tinha o Homem-Aranha, Te Vira. Feijão, macarrão. Te Vira. Foi isso. Você fez a Disney, né? O parque da Disney. Da Pixar junto, de tudo. Eu falei, E aí você já começa a pensar em paleta. Você fala, como é que eu vou juntar Lé com Cré? E aí eu tinha acabado de fazer uma festa do Toy Story. O que é o Toy Story? É o quarto de um menino, cheio de brinquedos diferentes, de estilos diferentes, com cores diferentes. E aí insight, eu falei, vou fazer o quarto de brinquedos do Mateu. O nome do tema era que demais. Calma. Mas aí a gente foi pesquisar. Aí eu comecei a achar referências de brinquedotecas pelo mundo, assim, maravilhosas. E aí o tema virou a brinquedoteca do Mateu. Que demais. Ficou muito legal. Aí conseguiu englobar todos. Aí você coloca todos, porque daí eles fazem sentido, eles são os brinquedos. Chegou no ponto, qual mais? Que mais que ele gosta? Vamos pôr aqui. O quarto se torna neutro. Isso. Você colocando vários tons. Isso. Que beleza, não vai brigar, porque são brinquedos. Exato. Então eu achei eu quero bem... ver que não vi. Dá pra ver todas, né?
Ô, Fá, agora eu quero uma dica para as pessoas que estão começando nesse mercado de festa, decoração, arquitetura, design e whatever. Essa câmera é toda sua. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei pensando nesse momento. Vamos pôr a musiquinha de fundo. Blim, Fiquei blim. pensando nesse momento. E aí, a primeira coisa, eu pensei assim, você tem certeza? Essa foi a melhor dica da história do festa. Quebrou o clima da dica. Já pensei numa música triste. Você tem certeza disso? Você está certo disso? Você confia em mim, o Aladim. Mas brincadeiras à parte, sem colocar o lado pejorativo, você tem certeza? Então, acho que a primeira dica é isso, né? Entenda o que é o mercado de festas, né? Como tudo nessa vida, ônus e bônus. Entenda o que é empreender, como tudo na vida, ônus e bônus. E o principal aqui é a sua balança sempre estar com o bônus vencendo. É assim que você mede as suas decisões, né? Então, você tem escolhas na vida, qualquer escolha faz com que você elimine todas as outras possibilidades, não é mesmo? E, portanto, escolha aquilo que, dentre os ônus e bônus, vai te trazer mais bônus. E aí, passe a amar as suas escolhas, né? Agora, o que eu teria a dizer para quem está começando é capacite-se. Invista em conhecimento, invista em conteúdo, invista entenda que você vai precisar investir na sua empresa. Então, isso eu acho que é importante. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, é uma escadinha. Então, você vai, você começa, você aprende uma coisa nova, você faz uma festa mais interessante, você atrai um público mais interessante, que investe mais, você passa a ganhar mais dinheiro, você investe de novo, desceu um degrau de novo, investiu, mas investiu em plataforma, investiu em o que quer que seja, investiu em outras coisas que vão te trazer depois um retorno, aí você faz uma festa mais interessante, aí você ganha mais dinheiro, entende? É uma escada. E isso tem que ficar muito claro, porque eu acho que tem uma coisa de acreditar que você não precisa ficar. Você só tem uma linha reta para seguir. Certo. E não é assim que funciona. Para você ter uma empresa de sucesso, você tem que entender que você precisa investir nela o tempo todo, né? Sim. E eu acho que a outra dica que eu diria é justamente o que a gente falou aqui antes, que é não tenha pressa. Não tenha pressa. A pressa não combina com isso. Porque é um processo de construção, é persistência, é constância. Esses dias eu vi um Reels que eu achei muito maravilhoso, que assim, as pessoas de alto sucesso, alta performance, elas não fazem nada de extraordinário. Muito pelo contrário. A vida delas, se você pegar, ela é monótono. Porque é todo dia a mesma coisa. Então é você fazer pequenas coisas, nada de extraordinárias, repetidamente. Isso é extraordinário, porque ninguém consegue. É mesmo. Pode crer. Porque ninguém consegue. Sim. Porque cansa, porque bodeia, porque deixa pra lá. Então, assim, constância é hoje talvez uma das habilidades mais importantes. É uma disciplina constante. Disciplina. Então, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Fui inspiracional ou não? Eu adorei muito. E esse Reels que você viu foi do Mente Milionária que eu sigo. É exatamente isso. Constância, disciplina, atividade física, mental e tudo mais. Eu vou ter que nascer de novo. Tchau, gente. Não, eu faço algumas coisas, ainda quero chegar lá. E eu acho que tá na hora da gente ir pro quadro surpresa. Que a gente não, que você não sabe. Ai, meu Jesus. Inclusive, eu vou pedir pro seu professor do Mackenzie entrar aqui agora. Surpresa! Ele veio falando no podcast alheio aí. A pergunta dele é: o que é designer de interior pra você? O que você acha importante como arquiteta? Nesse quadrinho aqui, nós vamos te falar 13 palavras. Obrigada. A gente Acertei. sempre briga. Perguntas, são palavras. São palavras. Eu já ia falar, né? que não é perguntas, né? São palavras. Tá. E cada palavra que a gente te falar... Não são perguntas, são palavras, entendeu? Não é uma pergunta, é uma palavra. Mas uma... né?
E você vai me responder quando eu falar essa palavra com o que vem na tua mente, com o que você lembra, me rebater com o que você Sim. de que vem na Maria mente. Gabriela, bateu, Sim. pá. Sim. Entendeu? Hashtag tensa, vai. Não é? A musiquinha tensa vai ter na edição Vai aqui ter, também. Vai ter? Vamos lá. Começa aí. E se eu não for rápida? Não tem problema. Tá bom. Eu tenho. O que a gente Ah, tá não bom. pode é Se estender. se estender. Você vai Ah. responder, Porque a gente eu não não se posso, mas por aguenta. quê? Entendeu? Por que você falou isso? Ah, Quando- tá. Eu não posso, Por entendeu? mais que a Não, gente mas queira aí- muito perguntar, a gente não pode. Entendi, mas uma dúvida. Eu tenho que responder também com uma palavra? Não, Ah, você frase. pode montar. Mas se a gente se estender, você corta a gente. É, Porque a fala, gente ó, fala, vocês mas não podem por quê? saber. Ah, tá bom. Então vamos lá. Uma qualidade, Fá. Uma qualidade. Qualidade, Fá. Uma qualidade. É que eu mudei o tom, entendeu? Pra ver se... Você deixou uma É. qualidade. Qualidade. Modesta, porque a pessoa pensou em tantas, entendeu? Ai, que horror. Disciplina. Vamos falar, a gente tá falando em disciplina, Maravilhosa. disciplina. Um defeito. Olha a voz do Cid Moreira. Mas aí que tá, tira a modéstia de lado, porque tem vários também, milhões, milhares. Nossa senhora. Virginiano. Na Adoro. lista, vamos ver na lista. Crítica. Mala. Chata. Um trauma, um momento que você queria esquecer. Tanana. Mas é no mercado de festas? Não. Pessoal. Não. Pode ser também. É. No geral, assim, aquele momento que você falou, nossa. Isso aqui... Você não precisa entrar em detalhes, é o que eu te falei. Ninguém precisa saber, nem a gente, nem o público. Puxando o psicológico. Não esquece. É profundo esse processo. É profundo. No momento aquilo que você falou, nossa, isso aqui foi foda, isso aqui eu queria esquecer. Um trauma no mercado de festas. Vou fazer o link. Faz. Era muito no começo. Eu contratei um muro inglês para ser o fundo da festa. O fornecedor. Nunca mais eu ouvi falar dele. Pagou. E no dia da festa. Ela continua se ela quiser. Mas que bom, então Tá tudo bom, bem, rapidinho, o que você fez? Pra resolver esse problema. Hashtag exceção. Chorei. Muito. Desesperadamente. Oh, Fui pra longe da cliente, chorei. Ai, Eu tenho 2 traumas. Vou contar outro, pode? Pode. Eu chorei. Eu adoro, fala. E me recompus, liguei para um fornecedor. A gente resolveu com um painel de tecido verde. E puxei a cliente de canto e expliquei o que estava acontecendo. Mas para nunca mais, porque aí a importância de você confiar nos seus fornecedores, entendeu? Sim. Não dá para trabalhar com qualquer um. E o outro trauma, eu mandei fazer as esculturas de uma festa. E uma delas era uma mesa baleia, onde ia ficar o bolo. E tava tudo certo até então. A cliente mais difícil. Sempre assim. Lógico. Mais crica, né? Aquela que... assim. Lógico. Aliás, a gente podia falar sobre isso aqui, né? Porque Eu vou... Por favor, você manda bala. Eu não posso falar, gente. então eu vou falar. Energia. É uma lei. É uma lei. É uma lei. Não, assim, se você sentir no atendimento que é uma cliente que vibra numa energia, vamos colocar dessa forma, que vibra numa energia que não compatível com a sua, não feche esta festa. Porque a energia, uma pessoa que vibra nessa energia da desconfiança, inclusive, da sua competência, é a festa onde vai dar tudo errado. É uma lei. Pior que é. Em contrapartida, se é uma festa se é uma cliente tranquila, que confia, as coisas Fluem. não só fluem, milagres acontecem. Nossa, precisava de uma flor, pum, cai na tua testa, assim, sabe? É impressionante. Pior que é muito louco isso, É né? impressionante. É energia. Isso é uma lei. Mas talvez eu pense... Não posso. Cala a boca. Não, mas justifica, vai. Já tá, fudemos vai, tudo já- aqui. Fudeu o rolê inteiro. Né? Eu acho que talvez, eu penso, né, essas clientes, essas pessoas, posso falar clientes, As clientes, vem né? pra gente tentar curar, talvez, alguma energia dela com a nossa energia. Sempre. Eu sempre tento pensar por esse lado, Ou né? vem pra te provar, Senhor, velho. qual é o meu propósito? É Sempre. ajudar na energia dela, porque não é possível. Não, você reverberou de alguma Não forma. é? Por isso que é importante você cortar, Uhum. entendeu? Porque Por isso que é senão você importante fica você Porque cortar. se você não reverberar, você mata. Cada um que se eu te contar. Bom, e aí só terminando essa história, contratei as esculturas, não sei o quê, e era pra chegar 8 horas da manhã.
8 horas da manhã, nada. Ligava no telefone, nada. Só que era a mesa do bolô. Esse dia, eu fui pra trás também nos bastidores. Chorei. Aí você relaxa e fala, plano de ação. Chamei meu fornecedor de balões que tava ali comigo. A gente montou todo um plano de ação de reverter a situação com o balão. E a pessoa, você não conseguiu contato com ela? Nem depois? Calma, não consegui contato. Não consegui. Chamei a cliente, expliquei o que tava É acontecendo. isso que eu ia falar, você falou pra mãe? Falei, olha, eu estou de mãos atadas, Que né? merda. Pra você ter ideia, eu tava tão desesperada que essa cliente, que não era uma cliente, pegou na minha mão e falou assim, Fabi, vai dar certo. Juro por Deus. Mentira! Juro por Deus. Ela sentiu, ela percebeu que eu não tinha o que fazer. Ela falou, não, Fabi, calma, vai dar certo. Meio-dia chega as coisas assim. Como se nada tivesse acontecido. Sai fumaça, né, da sua cabeça. Quando você viu a pessoa trazendo... Eu não sabia se ela ria ou se ela chorava, né? Eu queria matar, falando, você tá condenada. Aquela coisa assim, filha da puta, vem me dar um abraço! Gente, trauma. Ai, é foda, Hashtag trauma. Esse dia eu Imagina. fiquei mal. Você sonhou, teve pesadelo Mal. depois disso, né? Um lugar aonde você queira ou queria voltar. Voltar? É. Grécia. Grécia, rica. Santorini. Né, gente? Puta que... Que Eu delícia. também queria ir pra Mykonos, voltar pra Mykonos, nunca Eu já me contento, gente, eu já me contento com a Praia Grande se rolar, se o sol firmar, estamos lá. Ô, Jesus. Fá, uma palavra. Mas, meu Jesus, é isso mesmo? Você gostou da Uma entonação? palavra da vida, sim. Da vida. Gratidão. Gratidão. Gratidão, foi bem, ó. Uma saudade? Ih, que difícil. Uma saudade. Ah, eu sou de modo geral um pouco saudosista. Então eu tenho saudades de coisas que eu vivi na minha... Não consegui pensar em nada pontual, consegui pensar em flashes da minha adolescência, flashes... Saudade de férias. Ah, eu também, viu? Sabe Saudade. férias escolares? Que Sim. você tem 2 meses. 2 meses. De fazer porra Assistiu, nenhuma. né, nessa época, Pronto, não era Netflix, achei a era resposta. Blockbuster, respeita. Nossa, saudades de umas férias de julho, hein? Não, férias você não tem mais esse. É. Você pode até tirar férias. Essas semana. férias que você tem, assim, a de eterno, que você cansa de estar De de ficar. férias, não tem mais, Não, nunca mais. Nunca mais, passou. Agora uma memória. Gente, é muito difícil esse rolê. Pelo amor de Deus. Calma, falta só 26. Mentira, faltou 5. Uma memória são milhões de Mas memórias. aquela lá que Aquela marcou memória. o coraçãozinho de Fabi Moura. Ou a mente, Ai, o meu coração. Deus do céu. Ai, minhas festas. Suas festas. Tá. As minhas festas de aniversário são... As suas É. férias, entendi. As Eu achei festas que que eu eu, também do meu, ia fazer. não, senão seria meio clichê até essa resposta, né? Não, os meus aniversários foram Tá. momentos muito marcantes, muito. Agora eu vou pegar ela, hein? Vai, Eita, vai meu mesmo. Deus. O melhor abraço do mundo é... Eu tô adorando isso aqui. Vocês verem, gente. Vocês verem que não é combinado. Ela não sabia Gente, isso. juro. Ah, não ia ter graça, né, gente? Se fosse combinado. É muito difícil. Tá bom, vou responder. É porque daí, você se compromete. Mas meu marido, o melhor abraço do mundo do meu tá bom, marido. tá maravilhoso. O maridão... As pessoas respondem, agora eu quero saber. Ah, o filho, a mãe que já morreu, o pai, a avó, avó, saudade o da casa cachorro, da avó. o papagaio. né? Gato, amante. Eu mesmo, adoro me abraçar, me amo. Isso que eu só tomei um chá. Eu queria dizer que eu pensei no meu marido, de fato. Ainda verdadeiramente. bem. Ainda bem. Queria dizer. Uma frase. Lá vem eu, né? É, de complicado. Essa é bem Marília Gabriela, né? Eu Muito. tinha uma na minha ponta da minha língua. Vamos, Só que sabe? com assim, isso tudo que vocês se um fizeram. dia eu for da Marília Gabriela. Mas é que eu acho que ela tá desatualizada, mas eu acho que eu vou ter que usar, porque. Isso. Que é cada um. É da a música de Caetano. Nossa, espero que eu tinha que também ter isso na ponta da língua, né? Porque essa Não. frase é de uma música. Podia. Tá. É. Gilberto ou Caetano. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Bonita. Então, é uma frase que diz muito sobre... você não sabe o que o outro tá passando. Você não tem Sim. nem ideia das dores, Legal. né? Sim.
E a vida é sobre isso, a vida é dores e delícias, é ônus e bônus, cada contexto tem o seu, não tem como julgar, né? Essa frase é de Caetano Gil ou Gilberto Veloso, tá, gente? Espero que seja de algum deles, pelo menos. Uma pessoa. O melhor é o meu. Não, e eu sou tão assim que eu fico Hoje pensando, eu tô o que as outras foda, pessoas responderam? Hoje eu tô Ela é a pessoa de signo mais com cara de signo. Tá vendo? É por isso que eu tô amando isso aqui, gente. O que as pessoas respondem? Ah, sei lá, uma... que você Não perguntou? conta pra ela. Ah, tá. Deixa ela tentar. Uma pessoa. Sabe o que me passou? Vocês já viram aquele discurso do Snoop Dogg? Que ele fala, I wanna thank me. É, demais. quem? Wanna Pode ser, thank se for me você. for- É Menos comprometedor, eu acho. Você é a sua pessoa, então... Ah, não é Arrasou. bom esse Eu auto-amor, gostei, esse eu gostei então tá disso bom. aí. Pode ser, então. Agora lascou. Agora eu vou pegar uma. Ixi. Uma data. Só tem mais duas. Eu queria fazer mais uma 5, tá muito bom. Tá Aqui. muito Deixa eu bom. inventar um direito. Uma data. Tem várias. Tem várias. Mas aquela lá, que você sabe que dentro de você ela brincadeira, gente. Vai. Aquela data que marca a sua vida, aquele momento especial que você nunca esqueceu. Ai, é difícil eleger. Sabe o que é foda? Virginiano não é tão sentimental, é difícil pegar ela. É mesmo, né? Por isso que eu tô tentando. Não, mas eu sou pisciana também. Ah, e aí o tem que eu isso aí pensei é que aí eu tô assim, justamente eu tô pensando, será que eu tô sendo muito romântica demais? Porque eu tô pensei adorando. no dia que eu conheci meu marido. Qual que é a data pra ver se ela sabe? Né? Ela Nove. errar. 29 de junho de 2019. Ah, boa! É romântico, mas é a tua data? Acabou, é a tua data. É a tua É que data. tem muitas, é tem nada a ver difícil com você isso. deixar uma só. A minha é 26 do 5 de 2014. Foi a última vez que eu consegui entrar no 38. Amor, a gente não pode se estender. Desculpa, tô brincando. É eu ou você agora? É eu, né? Eu pensei, eu tô muito ou romântico ou narcisista, porque outra data que eu pensei foi meu aniversário. Tá Mas como festeira, Não, né? tô Tipo, amando. como festeira, Uma decepção. Peraí, vai. Esse vai. terremoto aqui, ó. É uma onda que passou. Uma Uma decepção. decepção. Era eu ou era você? Era eu. Tá. Você é a última. Desculpa. Não, mas... É. eu... Tô achando muito engraçado. Tô me sentindo exposta. Eu estou me sentindo exposta nesse podcast. Mas é legal, né? Eu pensei em várias e são amorosas, sempre. Tive Decepção muitas amorosa. decepções Mas não amorosas. vamos nos estender, Ah, não. Imagina. Ainda mais que ela falou muitas aqui. É, né? mas eu quero saber. Enfim. E para encerrar esse quadro lindo, um sonho de Fabi Moura. Ixi, aí são vários. Vários. Mas qual que é teu maior sonho? Aquele lá que você fala, é ali que eu quero chegar. Então, tem alguns, eu tenho alguns projetos que são sonhos, mas aí eu não vou trazer aqui. É lógico, Tá. isso não se conta, só depois se realiza. Exato. Então, e acho que são grandes sonhos mesmo. São grandes sonhos. E outros sonhos que eu penso são muito relacionados a viagens. Então, o que está mais próximo, vamos colocar o que está, não é o grande, é um dos grandes e está mais próximo. Itália, eu tenho Itália. essa coisa com Itália. A minha família, a descendência é italiana. Toda vez que eu vejo foto, toda vez que eu vejo filme, toda vez me bate um negócio. Então, Itália. Ir para Itália. Ah, gente, mas eu sou uma pessoa de vários sonhos. Vários sonhos. Pode compartilhar mais. Sei com a lá, gente. coisas relacionadas à dança, por exemplo. Sei lá, tipo, Beyoncé ver muito lá de em- perto um show da J-Lo, assim, eu na cara queria um dela. negócio Sei desse lá, olha também. que A coisa. tua preferida é a J-Lo. né? É, Você já falou falei duas mais de uma vezes da vez. J-Lo. Ela é muito foda, né, gente? Já Vamos falei mais de combinar. uma vez, então eu acho que isso seria um sonho também. E aí, mas são muitos sonhos, eu acho. E muitos, engraçado, muitos no universo do profissional mesmo, mas coisas bem Em off. fora, e bem fora da caixa também, coisas bem sonhos mesmo.
Ai, que vontade de saber. Não. Tá bom, né? Tá bom. Fazer o quê? E esse foi mais um, gente. Festa sem frescura! Obrigado, Fabi. Tô triste.